Olá, amigos. Vamos conversar agora com o Dr. Roberto Luiz Celupi, advogado eleitoral, professor em Direito Eleitoral, nascido em Cascavel e tem vasta experiência aí desde 2006. Uma boa carreira, uns bons tempos andados já, né? Vários pleitos trabalhados pelos candidatos aí nesse município de Cascavel. Essa experiência, como a gente fala assim, né, não se adquire em bancos acadêmicos, né, não tem jeito, é só a experiência somente andando nesta parte eleitoral, somente andando colocando com políticos. Colocando a mão na massa, literalmente. Exatamente. E daí sobre o calendário eleitoral, né, nós estamos num ano eleitoral agora, doutor, e o que o senhor podia falar alguma coisa para nós sobre o calendário em si? O calendário eleitoral, deputado, ele está disponível no site do TSE, ele é único para o Brasil inteiro e ele tem as datas e requisitos que devem ser cumpridos por pré-candidatos e também candidatos ao pleito que se dará esse ano. Inclusive, até na sua situação como pré-candidato ao município de Cascavel, também existem alguns requisitos que o senhor deva cumprir dentro da situação do calendário. Uhum. Então, estou contando com o senhor, né? Vai me orientando aí. Com certeza. Algumas medidas a serem cumpridas assim, nesse calendário ao longo desse ano eleitoral. Tem várias medidas aqui, o senhor pode citar algumas aí para a gente? Sim, aí, até para ter aqui o nosso pessoal que está ouvindo aí, que tem algum balizamento. Nós tivemos uma questão recente dentro do calendário eleitoral, que membros do Executivo teriam que se desligar dos cargos, quem queira concorrer ao pleito. Então, cada função, cada alocação, existe um determinado tempo para afastamento, determinado tempo para registro e filiações. Temos também, coronel, a questão das convenções, que datas que elas serão realizadas, a data de início e de fim, data de registro dos candidatos. Então, uma série de requisitos ali. Então, essas convenções ou coligações, elas vão se dar somente lá na frente, não é agora? Exato. Pelo calendário do TSE, o que está valendo hoje, ele se dará dentro de uma determinada data de julho a agosto. Uhum. Então, data exata, não me recordo agora de memória, mas é dentro desse período. Tem um determinado espaço de tempo para que haja as convenções, após o registro disso junto à Justiça Eleitoral, para que seja reconhecido e daí, a partir daí, possa ser iniciado as campanhas, enfim, toda a questão eleitoral de praxe. Uhum. Então, o PSL, que eu sou pré-candidato pelo PSL agora, então as coligações vão se dar lá na frente ainda. Exato. Tá, ok. Essa propaganda eleitoral antecipada, assim, como é que ele pode se configurar, como é que a pessoa, o pré-candidato pode se precaver para não cair nisso? O primeiro ponto o senhor bem mencionou, deputado, que é a questão do pré-candidato. Neste momento, até a abertura da campanha eleitoral de fato, não existe candidato. Se a pessoa se autodeclarar candidata, ela já infringe as questões eleitorais e automaticamente ela já estaria fora. Uhum. Então, isso já seria uma infração. A questão de compra de votos ou qualquer questão que você dê vantagem ao eleitor de forma específica, que fique claro que isso, a vantagem é para o voto. Então, tudo que seja nesse sentido para ganho de voto, conquista de voto de forma antecipada, está se infringindo a legislação eleitoral. E nesse caso não precisa nem ter fiscalização, né? Porque um é fiscal do outro, né? Sim, nessa questão, todo pré-candidato ou candidato no momento oportuno, ele vai conferir e vai fiscalizar o seu concorrente. É verdade, né? É um mundo difícil, né? Mas, de qualquer maneira, é bom, né? Fica barato, né? Para a justiça eleitoral. Fica uma situação, exatamente. E essa situação, existe que todo mundo fica nessa perseguição dessa informação e fica nesse delírio, né? Existe a possibilidade, ou já está se comentando, se cogitando sobre essa postergação desse período eleitoral, né? Dessa eleição, que vai se dar em outubro, seria em outubro, mas agora apareceu esse tal de Covid e tal. Existe essa possibilidade? Existe, deputado. Existe um estudo até pelo ministro que vai assumir agora em maio, o Luiz Roberto Barroso. Ele não cogita a possibilidade de postergar o mandato dos prefeitos e vereadores atuais, mas existe uma possibilidade sim de se adiar o pleito eleitoral.
Então, hoje, atualmente, continua-se mantido todo o calendário eleitoral com as eleições designadas para outubro. Porém, existe a possibilidade de um adiamento por semanas ou até uma possibilidade desse pleito ser adiado para dezembro. Mas, pelas análises, com certeza sairá dentro desse ano, mas ainda está sendo cedo para que se analise essa situação, pois o Covid ele pode se resolver dentro de uma semana, 2 ou levar 6 meses. Então, enquanto não se tenha uma projeção futura nesse sentido, o pleito está designado ainda para o mês de outubro. Porque se entrar para novembro, dezembro, daí já vai estar, vai voltar o verão, né? Já vai, essa tal da Covid diz que não sobrevive em tantos graus, né? Quanto mais alta a temperatura, melhor. Menos resistência. É melhor para nós, que eu digo, né? E pior para essa doença. E também, então, quer dizer que não existe a possibilidade de se estender o mandato de vereadores, de prefeitos, então, estende por mais um ano. Essa embora seja remota, né? É uma possibilidade remotíssima. Muito remota. Se estuda-se um eventual adiamento do pleito dentro deste ano. Mas não a prorrogação ou postergação do mandato eletivo dos vereadores e prefeitos. Então a probabilidade maior de adiar a data do pleito, então essa existe, até 31 de dezembro. Exato. Então, agora a possibilidade de adiar mais ainda o mandato é muito remoto. Remotíssimo. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então, e o senhor teria mais uma coisa para nos trazer de informações aí que seria interessante para os pré-candidatos aí de todas as áreas? As informações, basicamente todas encontram-se no site do TSE. Então, está disponível, público a todos. Existem resoluções, decretos específicos para este pleito, que eles têm a resolução específica para cada momento eleitoral. Então, é interessante com que os pré-candidatos estejam aí atentos a eventuais mudanças, como podem ocorrer dentro do calendário, e todas essas circunstâncias em virtude do momento que a sociedade brasileira vive. E de acordo, claro, com o segmento profissional do pré-candidato agora, ele tem que tomar cuidado com o tempo de afastamento, né? Exatamente. Que é, no caso de quem é militar, no caso de quem é um radialista. Nós temos, exatamente, Coronel, eu ia citar justamente essa questão. Existem algumas classes que são muito mais vistas, que são a questão dos militares, que tem um regimento bem específico, a questão de apresentadores de rádio e TV, que também tem um tempo de afastamento significativo, e a questão de quem ocupa um cargo público. Para todos os outros, aí existem questões diferenciadas, mas este público em geral mencionado, eles têm alguns requisitos específicos. Então, essa classe é interessante que esteja muito atenta ao calendário eleitoral. Uma dica muito importante para você que é pré-candidato aí a vereador, a prefeito, vários dos 399 municípios do nosso estado aí, fiquem atentos a essas datas aí que o doutor Roberto está repassando aí. Então é isso, doutor Roberto. Muito obrigado, graças a satisfação. Eu que agradeço o convite e poder estar colaborando com o seu público, deputado. Muito obrigado aí, forte abraço aí, Deus te abençoe.